Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 36 de mais um Kids Talks Podcast. Nosso principal objetivo é trazer histórias de personalidades de diferentes segmentos, como ciências, artes, negócios e educação para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Leonardo Junqueira, CEO da Tortas e Tortas, inclusive que tem essas tortas maravilhosas. O tema Tortas e Tortas, uma história de sucesso. Bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para ter participado do nosso podcast e obrigada por ter disponibilizado o seu tempo também. Imagina, é sempre um prazer poder participar e contribuir para os podcasts. E assim, quando eu recebi o convite para poder vir aqui, eu fiquei super entusiasmado, porque como eu te falei no início, eu andei te estudando e eu vi que eram coisas muito legais. Parabéns. Obrigada! Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos educando gerações. Leonardo fundou e desenvolveu a empresa Tortas e Tortas, especializada em confeitaria, em 1988. Formada em administração pelo Centro de Ensino Superior do Amazonas, CIESA. Atualmente cursa MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Nossa, FGV. Leonardo participa ativamente de projetos sociais e comunitários. É embaixador do Lar de Vitórias, promovendo o bem-estar e desenvolvimento da comunidade local. Sua dedicação e inovação foram reconhecidas com prêmios consecutivos de melhor doce, doceria e salgados pela Veja Manaus nos anos de 2007 a 2011. Bom, Leonardo, vamos começar as perguntas? Vamos lá, tô pronto. Bom, tem uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança. Sim. E toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que o pequeno Leonardo queria ser quando ele crescesse? Então, essa pergunta ela é muito fácil de responder, porque eu acho que toda criança ou um dia quis ser aviador, quis ser piloto de avião, ou quis ser bombeiro, mas no meu caso, eu sempre quis seguir a carreira que meu pai tinha quando eu era criança. Meu pai era empresário e ele trabalhava no ramo de transporte urbano, mexia com ônibus. Então, assim, o meu sonho era trabalhar com automóveis, com veículos, com ônibus, com oficina. E eu mantive essa ilusão de trabalhar nesse ramo por muitos anos até me tornar adulto e ver que isso não seria capaz. Bom, agora, Leonardo, antes da Tortas e Tortas, você já teve alguma experiência com negócios? Sim, eu cheguei a trabalhar com meu pai nesse ramo. Só que ele vendeu a empresa em 1997 e nesse período, um pouquinho antes, eu comecei a trabalhar no distrito, na Brastemp. Eu trabalhei na Brastemp como estagiário, estudava ainda na faculdade, e eu comecei como estagiário, fui contratado, fiquei lá um tempo, eu trabalhei simultaneamente na Brastemp e no início do desenvolvimento da Tortas e Tortas. Falando em Tortas e Tortas, qual foi a ideia principal de iniciar a Tortas e Tortas? Então, é uma história... E quais foram os desafios? Isso aí é o que mais tem na vida de um empreendedor, são desafios. Mas lá no início, a Tortas começou assim, ela não foi criada por mim. Como eu te falei, eu trabalhava na Brastemp e um amigo meu, um grande amigo meu, ele era dono de uma empresa chamada Toda Torta. Ele e a irmã. E aí, eles começaram e fundaram a sua empresa lá em 1996, 1997, por ali. E juntos começaram a trabalhar e logo depois eles se desfizeram a sociedade e ele me convidou para trabalhar com ele. Então, eu entrei na Tortas e Tortas antes dela ser Tortas e Tortas. Ela era Toda Torta quando eu comecei a trabalhar lá. E eu comecei a trabalhar ajudando o meu amigo a desenvolver os processos. Eu não era dono dela ainda. E aí, um pouquinho mais na frente,
quando eu comecei a me familiarizar com esse mundo gastronômico, com culinária, com cozinha, e comecei a gostar desse ramo, ele me convidou para ser sócio, eu aceitei e aí mudou o nome para Tortas e Tortas. Bom, agora quais foram as estratégias que vocês, né, já que vocês trabalhavam em conjunto, utilizaram para poder manter a Tortas e Tortas no mercado de culinária? Destacar ela. Na verdade, isso tudo aconteceu muito, de uma forma muito natural e orgânica, né? Naquela época não existia essa palavra orgânica, mas foi de uma forma muito orgânica, no boca a boca. Então a gente começou a desenvolver um trabalho muito forte dentro da empresa de ter um controle de qualidade muito rígido, muito criterioso, da gente fazer produto com materiais de excelência, a gente manter uma produção com uma qualidade excepcional. E isso foi agradando as pessoas naquela época, e aí uma ia dizendo para outra, e a gente começou a ser conhecido. E uma estratégia que eu adotei naquela época para a gente se tornar mais conhecido, não só através do boca a boca, a gente começou a desenvolver umas sobremesas para serem servidas em restaurante. Então, os principais restaurantes de Manaus na época, você não vai saber, obviamente, mas Palazzolo, seu pai deve conhecer, Palazzolo, Suzurã e vários outros restaurantes daquela época compravam as nossas sobremesas, lá tinha o nosso nome, o nosso telefone, e isso começou a fazer a empresa ser mais conhecida, porque a gente começou a ser conhecido nos restaurantes. Agora, como que você lidou, né, com o crescimento de clientes e o crescimento de lojas? Foi difícil de administrar? A certo ponto, sim. Assim, todo crescimento, ele requer que você tenha uma capacidade para crescer. Eu acho que a gente cresceu muito rápido em muito pouco tempo. A Tortas e Tortas chegou a ter 14 lojas em um período de 5 anos. Foi muito pouco tempo e foram abertas muitas lojas em pouco tempo. Isso nos trouxe um benefício maravilhoso, que era o conhecimento, a gente conseguiu escalar o nosso produto, ou seja, todo mundo em Manaus conhecia Tortas e Tortas, mas, por outro lado, isso também nos trouxe um problema de gestão muito sério, assim. A gente não conseguiu acompanhar, à medida do crescimento, a gente não conseguiu acompanhar a nossa estrutura. A estrutura não acompanhou o crescimento na mesma proporção. E a gente começou a ter problema com entrega de material, com logística, enfim, vários outros problemas administrativos entre as lojas e que foram problemas para a gente nesse período. Bom, a habilidade de você conseguir meio que administrar o seu negócio é muito importante. Sim. Então, quando você começou e desenvolveu a Tortas e Tortas, como é que você conseguiu lidar com as pessoas que trabalhavam lá? E como é que você garantiu para sua empresa que todos teriam um bom atendimento e que tudo ocorreria facilmente? Todos os processos precisam ser muito bem treinados e orientados. Então, assim, em determinado momento a gente tinha pessoas que treinavam os nossos colaboradores a todo instante. Os treinamentos eram feitos tanto para a loja matriz quanto para as lojas franquias. A gente tinha um processo de padronização dos nossos processos, né? Então, assim, a gente, na medida do possível, a gente padronizava todos os nossos processos, tanto produtivo quanto de atendimento. E para isso tinham pessoas específicas para fazerem essas funções. Mas o fato é que a gente não conseguiu, naquela época, dar sequência e nem continuidade a esses processos. Então, eu acho que isso contribuiu para que hoje a Tortas e Tortas mudasse completamente a sua forma de viver. Bom, agora eu queria falar de uma coisa mais pessoal, que é o cheesecake da Bia. Que a gente ouviu falar no off, que era sobre um cheesecake que você fazia a sua filha, que era pré-diabética, Sim. se eu não me engano. Então, qual foi a principal inspiração e como é que você fazia esse cheesecake? Essa é uma história muito legal, porque eu
toda vez que conto, me emociono, porque a Bia era criança, não era bebê ainda, mas era criança, tinha entre 5 e 7 anos. E nessa época a gente ia muito aos Estados Unidos. E tinha uma loja lá específica chamada Cheesecake Factory, que ela gostava muito das sobremesas de lá. Porém, a gente descobriu que a Bia era pré-diabética. Então, ela não podia comer a quantidade de doce que ela queria, nem todas as vezes que ela queria, porque ela tinha uma restrição que não permitia que ela comesse quanto quisesse. E aí, numa dessas viagens, eu falei, não, filha, peraí que o pai vai desenvolver, vai tentar fazer uma torta para você poder comer quanto você quiser. E aí foi feito, a gente voltou dos Estados Unidos e depois que a gente voltou, eu comecei a fazer testes em casa de receitas de cheesecake que não tivesse açúcar, que fosse sem açúcar, totalmente sem açúcar, geleia, recheio, casquinha, tudo sem açúcar. E consegui desenvolver uma receita que eu chamo hoje de cheesecake da Bia, que é 100% sem açúcar, completamente sem açúcar. Ela pode comer à vontade, sem problema nenhum, que não vai trazer problema para ela, para a pré-diabetes dela. E tem alguns critérios, assim. Essa torta, como eu estava te contando aqui no off, eu não consigo fazer na loja, eu só consigo fazer em casa. Eu não consigo fazer de dia. Como ela foi desenvolvida de madrugada, eu só consigo fazer elas nas madrugadas, quando a minha família está dormindo ali, depois que a gente jantou, conversou e tal, eu começo a fazer os processos e geralmente demoram 4 horas, mais ou menos, para ficar pronto. Então, é uma madrugada quase inteira fazendo o cheesecake da Bia. Mas toda vez que eu faço, eu me emociono e é como se eu estivesse fazendo para a Bia. Então, é um produto que não está na prateleira da minha loja, é um produto que pode ser encomendado, sim, desde que com um pouco de antecedência, porque quem faz até hoje ainda sou eu, dos mesmos modelos, dos mesmos jeitos que eu fiz quando estava desenvolvendo a torta para a Bia. Bom, agora falando nessas receitas, foi você que desenvolveu ou era tipo esse dom de culinária, você aprendeu em cursos ou foi de antepassados? Não, aí tem uma mistura de um monte de coisas, assim. Quando eu comecei na Tortas, eu vim da indústria, né? Eu vim de uma empresa de ônibus, que era do meu pai, depois passei para a indústria e comecei na Tortas como um negócio comercial para mim. Eu não sabia fazer nada. Mas eu tinha muitos processos na cabeça que vieram da indústria para eu poder organizar a produção, para poder padronizar, para poder ter um controle de qualidade efetivo. Então, o meu papel na Tortas e Tortas nessa época era fazer o desenvolvimento das receitas e não propriamente as receitas. E aí, com o tempo, a gente fez uma parceria muito forte com uma marca de produtos que passou a me fornecer todas as receitas que eu precisava. Então, eu não precisava mais procurar receita. Todas as vezes que eu queria desenvolver um produto novo, eu ligava para essa indústria e falava, olha, eu preciso de uma receita de um bolo de brigadeiro. Aí eles vinham e desenvolviam a receita de bolo brigadeiro comigo, usando os produtos deles, obviamente. E aí, muito tempo, a gente seguiu essa cartilha de desenvolver uma receita com a ajuda dessa indústria. E aí, até que a gente rompeu a parceria, no bom sentido da palavra, a gente não ficou mais parceiro, ou seja, a gente não era mais exclusivo dessa empresa. E aí eu comecei a ter que pesquisar receitas para poder incorporar no nosso cardápio. E aí, a partir deste momento, eu comecei a me interagir mais com a culinária, né? A me envolver mais com os processos produtivos. Então, hoje, eu desenvolvo receitas, se precisar eu faço as receitas, mas todas elas, sem exceção, têm o meu dedinho aí de aprovação ou não. Como que surgiu o seu envolvimento como embaixador do Lar de Vitórias? Essa é uma outra história muito legal. Isso tudo começou um pouquinho antes da pandemia. Eu tenho um amigo, o Luiz, e nessa época ele estava muito presente comigo na loja, e eu confidencializava algumas coisas com o Luiz, assim, de vontades que eu tinha de fazer com as tortas. E eu brincando com ele um dia, numa mesa, eu falei assim, cara, sabe qual era o meu sonho?
Tem o McLanche, o Mac Dia Feliz, que é uma promoção que o McDonald's faz, que durante aquele dia, todo o sanduíche que ele vende, ele pega aquele dinheiro e reverte para uma entidade, não é isso? Eu falava assim, eu queria fazer a mesma coisa que o McDonald's, só que eu não queria fazer de um produto, eu queria fazer de tudo que eu vendesse. Absolutamente tudo, assim. Então, pegar um dia, tudo que eu vendesse, bolo grande, bolo pequeno, bombom, refrigerante, água, a renda daquele dia inteiro a gente revertesse em uma doação. Ele falou, vamos fazer isso? Vamos. E a gente começou a bolar a estratégia do que seria o Doce Gesto. Então, a gente bolou o Doce Gesto, que ele consiste exatamente no mesmo conceito. A gente escolheu lá alguns produtos. Por que não foi viável fazer de todos os produtos possíveis? Porque como o volume de venda era muito grande, para minha produção fazer tudo que fosse disponível no cardápio, ia dar muito mais trabalho e eu poderia vender menos. Então a gente elegeu ali 4, 5 sabores de tortas e todos os produtos vendidos naquele dia, naqueles sabores, seria revertido naquela ocasião para 3 instituições de caridade. E a gente foi um sucesso. A gente vendeu, na primeira edição, a gente vendeu 2.000 monoporções em um único dia. Para você ter ideia do que é 2.000 porções em um único dia, num mês normal, a gente vende 3.000 monoporções. Caraca. A gente vendeu praticamente o volume de um mês em um dia. Em que dia isso ocorre e quais são os 5 sabores? Não, então, esses sabores eles mudam de acordo com o evento, né? Então, assim, não é fixo. E a data é sempre uma semana antes do Dia das Crianças. Nossa, que legal. Ela sempre acontece uma semana antes do Dia das Crianças. Bom, como a empresa contribui para o bem-estar da comunidade local? Então, essa foi uma forma da gente poder contribuir com a sociedade. Mas além dessa forma... Pois é, dar a nossa contribuição para isso. Além disso, todos os nossos resíduos da produção, lata, papelão, os resíduos que a gente, teoricamente, ia jogar fora, a gente vende para reciclagem e esse dinheiro da reciclagem a gente emprega em alguma ação social também. Nossa, que legal. Bom, qual foi a sensação de receber vários prêmios consecutivos de melhor doce, doceria e salgados da Veja Manaus? Era uma satisfação enorme, era uma alegria muito grande, porque isso foi um período em que a Veja fazia essa promoção, ela elegia os melhores doces, os melhores restaurantes, os melhores salgados, enfim. Ela elegia os melhores lugares no seu segmento de todas as cidades do Brasil. E em Manaus, nesse período, a gente chegou a ganhar 12 títulos de melhor doce, loja, produto, salgado da Veja. Foi uma época maravilhosa. Hoje eles não fazem mais esse prêmio. Ah, que pena. Eles não fazem mais. Na verdade, eles continuam fazendo. Mas, se eu não me engano, só em 3 capitais. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa, que pena. Bom, mas foi uma época muito boa. Como é que você gerencia o seu tempo como pai, filho, gestor de empresa? Olha, isso é um desafio. Lá em casa eu costumo brincar que, além de ser empresário, marido, eu sou pai turista, né? Porque eu faço questão de buscar meus filhos na escola, eu almoço com eles todos os dias, e isso sempre dá uma embolada ali na agenda, mas eu não abro mão de ter esse tempo... Presente. Pai presente. Eu não abro mão de ter esse tempo com eles, porque, voltando um pouco lá no passado, eu não tinha meu pai tão presente, né, nessas horas. Mas uma coisa que a gente sempre fez, e isso me marcou muito, era a gente sempre esperava meu pai para almoçar. Então, ele sempre chegava, almoçava e saía, mas ao almoçar a gente almoçava junto. Então, eu faço questão de ter esse tempo de qualidade com meus filhos também. Isso dá uma embolada na agenda, mas a gente contorna. Bom, quais são os seus planos futuros para o grupo Tortas e Tortas? Então, a Tortas e Tortas tem vários projetos, muitos deles envolvidos ainda com ações sociais. Eu não falei aqui, mas o Doce Gesto, ele fez a gente
evoluí muito nesse sentido, né? Então, eu tinha uma casa, minha família tinha uma casa, e com o Doce Gesto, a gente abraçou o Lar de Vitórias como a nossa entidade, que a gente tem carinho, por várias questões familiares, inclusive. E eu doei uma casa que a gente tem, doei o uso da casa para o Lar de Vitórias poder expandir as suas ações. Então, é uma casa muito bem localizada, muito grande, e que com isso eles puderam dobrar o atendimento de crianças que eles faziam desde quando a gente os conheceu. E aí, através disso, Tortas e Tortas vem se movendo para poder fazer do Lar de Vitórias o nosso impulsionador de movimento. Que legal. Bom, como é que você vê o cenário de negócios na região amazônica nos próximos 5 anos? Olha, eu não acho que só na região amazônica. Eu acho que os próximos 5 anos para o comércio, para o empreendedor, eles serão bem desafiadores, né? Porque o mundo está evoluindo, a inteligência artificial está tomando conta de todos os segmentos, e isso não é diferente no nosso negócio. O digital está se tornando cada vez mais presente, e assim, a gente tem que fazer de tudo para sobreviver ao mundo físico, que está cada vez mais desafiador. Vai ser um grande desafio aí os próximos 5 anos, a gente poder quebrar alguns paradigmas. Bom, agora vamos para o nosso quadro, inclusive meu quadro favorito, a Hora da Caneca. Um oferecimento, olha a caneca. Peraí, só deixa eu virar a caneca aqui. A lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou o seu evento precisar de uma caneca linda como essa, fale com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code no canto da tela. Roda a vinheta. Leonardo, agora eu vou fazer umas perguntas mais Vamos lá. descontraídas, pessoais. Eu acho que você já sabe a dinâmica. Eu já trouxe até uma colinha para ela. Leonardo, qual é o seu sabor de torta favorito da Tortas e Tortas? E o qual você recomendaria para um dia ensolarado? Olha, eu não posso deixar de falar que é o cheesecake da Bia, até porque sou eu que faço, né? Mas o meu sabor favorito, inclusive hoje eu recomendei para uma cliente lá na loja, não é o meu favorito, mas é o que eu estou comendo atualmente, porque toda hora isso muda, né? É o limão com chocolate. É muito boa. E assim, dá muito certinho para um dia ensolarado, porque tem o frescor do limão e tem o docinho do chocolate, que é muito bom. Verdade. Se você tivesse que combinar 2 sabores inusitados, quais seriam, sem ser o limão com chocolate? 2 sabores inusitados? É. Também não... Talvez pistache com red velvet. Eu acho que seria uma combinação interessante, sabia? Queria provar uma torta disso, agora eu fiquei com vontade. Se você pudesse ter um superpoder relacionado a negócios, qual seria? Tipo, por exemplo, teleportar para reuniões ou voar para poder chegar a tempo. Eu acho que eu vou copiar um dos seus convidados aqui e falar que era ter a visão do futuro, assim, saber o que poderia acontecer um pouquinho lá na frente para me antecipar, para poder evitar grandes surpresas, sabe? Eu acho que seria interessante isso. Seria top. Leonardo, se a Tortas e Tortas criasse uma torta dos sonhos, qual ingrediente não poderia faltar? Não pode faltar leite condensado, jamais. Tem que ter leite condensado. Se a Tortas e Tortas abrisse uma filial em outro planeta, qual seria a primeira torta que vocês venderiam para esse planeta? Olha, eu vou aí pegar um pouco do que eu tenho escutado meus filhos falarem com relação a isso. Eu acho que seria de abacaxi. Abacaxi? É. Abacaxi. Parece estranho, mas meu filho falou outro dia, vendo um jogo dele lá, e falou: pai, que tal se a gente levar uma torta de abacaxi para eles? Eu falei: vamos levar. Ok, inusitado, mas tudo bem. Qual é o seu gênero musical que mais te anima? Alguma banda ou artista em específico? Pensei muito nessa resposta, eu sabia que ela ia acontecer, porque eu sou um cara estranho para música. Na minha infância, eu escutava, acho que nem teu pai vai saber o que é isso, Kenny G. Conhece?
eu escutava Kennedy, é instrumental. E aí depois veio a adolescência, não sei o que e tal, aquelas festinhas de garagem, eu escutava pop, escutava rock nacional, que eu adorava, inclusivamente. Adorava rock nacional. Mas a primeira banda que eu conheci sem saber que era foi Coldplay. E aí eu me apaixonei por ela. Eu fui num show do Coldplay sem saber que era o Coldplay que ia tocar. Eu fui acompanhando a minha esposa e aí ela falou, vamos pra banda. Eu falei, vamos pro show. Eu falei, vamos, quem que vai tocar? Ela, Coldplay, me encantei, me apaixonei por Coldplay. Então hoje, se você falar assim, qual é a tua banda preferida? É Coldplay. E por causa da minha filha, eu fui obrigado a escutar por muito tempo Taylor Swift. Fui obrigado a escutar muito tempo Taylor Swift. E Bruno Mars. Bruno Mars é bom. É. Se você estivesse em um portal do tempo e pudesse voltar em qualquer momento da história, qual seria e por quê? Ai, ai, ai. Qual seria e por quê? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que todo mundo que é pai vai falar que seria o nascimento dos filhos, porque é um momento realmente único pra gente, principalmente do primeiro, assim. É uma sensação extremamente maravilhosa. Mas se eu pudesse voltar no tempo e ainda pudesse ter o poder de virar o globo para que algumas coisas não acontecessem, eu faria isso há 15 anos atrás para poder mudar o diagnóstico de uma doença. Nossa. Profundo. Qual livro, série, filme? Eita. Pode responder os 3, ou pode responder só um, ou pode responder só 2. É tudo você que escolhe. Tá. Que você totalmente recomendaria para alguém e que você gostou muito. Olha, um livro que eu não li muitos livros. É um erro, um pecado que eu cometi de não ter lido muitos livros. Mas eu li a história, eu gosto muito das coisas práticas, né? Então eu li os 3 livros do Abílio Diniz e eu gostei muito da história dele, porque ele é muito prático no que ele conta e eu acho que seria interessante. Para quem é empreendedor, eu acho que é um livro interessante para ler. Mas eu selecionei alguns outros livros aqui que eu comecei a ler. A colinha. A colinha, a famosa colinha. Pai Rico, Pai Pobre é um filme, é um livro muito legal, que ele ensina um pouco sobre a educação financeira. Eu acho que isso é legal para todo empreendedor, principalmente para quem está começando, que é um dos grandes erros do empreendedor no início, é misturar ali o dinheiro que é da empresa com o dinheiro que é dele. Então, eu acho que esse livro aqui ensina muito sobre isso. O Poder do Hábito. Tudo que a gente faz tem que ser formado por hábitos. Então, se a gente tem hábito ruim de dinheiro, a gente vai usar mal o dinheiro. Se a gente tem hábito ruim de comer, a gente vai comer ruim. Então, eu acho que o Poder do Hábito, ele ensina um pouco, ele mostra um pouquinho para a gente como tornar o hábito uma coisa poderosa no teu dia a dia. Um outro, esse eu li e eu acho que ele dá uma visão também, de novo, para o empreendedor, que é a estratégia do Oceano Azul. É você navegar onde mais ninguém está. Então, é você surfar uma onda que só você vai utilizar e você vai ter uma vantagem econômica, financeira, comercial, muito diferenciada dos seus concorrentes. Quais são os seus hobbies favoritos? Eu tenho muitos. Fale todos. Todos eles são hobbies de alta adrenalina, assim. Eu gosto de jipe, eu sou jipeiro. Não conheço o que é. É Me explique, por favor. É pegar um jipe e entrar na lama e fazer trilha na lama. É isso. Ok. Eu gosto de paraquedismo, eu já saltei de paraquedas. Eu gosto de tudo que tem adrenalina. Então eu gosto Esportes radicais. de esportes radicais. Eu já fui piloto de kart, então isso também é um hobby que, se eu puder voltar a fazer, eu vou voltar a fazer.
Mas atualmente um hobby que me acalma é, acredite ou não, lavar carro. Lavar carro? Lavar carro. Isso me acalma. Poderia fazer tipo uma empresa, Léo Lava Carros. E aí, Olha, quem já sabe, já aproveita. pensou? Já aproveita. Já pensou? É uma boa ideia, hein? Se você pudesse ser mentorado por alguém em qualquer tempo da história, quem seria e por quê? Olha, eu pensei nessa resposta também. E aí eu pensei em duas vertentes, assim. Eu pegaria o Steve Jobs, não pela Apple, mas pelo visionário que ele foi. Eu acho que a visão que ele teve de futuro foi impressionante. E mais um cara que eu faria hoje, mais atual e que está vivo, talvez seria o João Adib. É o cara da CIMED e ele revolucionou a indústria farmacêutica de uma forma muito diferente. Então ele tirou aquele viés da indústria farmacêutica que antes era a indústria que manipulava as coisas e passou a mostrar uma visão diferente da indústria farmacêutica para a população. Eu acho que isso também é uma visão muito bacana. Agora, para finalizar, quais são os seus planos para o futuro, sem ser a empresa? Sem ser a empresa, eu ainda tenho planos de conhecer o mundo, assim, o que eu não conheço ainda, eu tenho muita vontade de conhecer muita coisa. Tem uma coisa que eu tenho muita vontade de ir na Nova Zelândia, fazer esportes radicais na Sim. Nova Zelândia. Tem que ser lá. Você já viajou para além dos Estados Unidos? Já fui para alguns países, assim, eu conheço Dubai, eu já fui para a Europa, eu conheço boa parte aqui da América do Norte, da América do Sul, da América Central. De todos esses países que você já foi, qual foi o seu favorito? Olha, eu me encantei. Eu tive duas experiências. A primeira, não muito boa, em Paris. E eu falei que eu nunca mais voltava lá. Acabei voltando. Acabei voltando e hoje é um lugar que eu não deixo de ir se eu puder ir de novo. Eu adoro Paris. Bom, além dessas viagens de conhecer o mundo, tem mais outras coisas? Olha, tem muitas outras coisas assim. Eu tenho vontade de ir morar na fazenda do meu sogro, lá na minha aposentadoria, quem sabe. Tenho vontade de realizar os desejos dos meus filhos, isso é importante para a gente, que eles se formem numa faculdade muito boa, que eles sejam profissionais muito bem capacitados. Então, esses são os desejos de um pai. Bom, agora temos uma lembrancinha do Temos nosso algumas podcast. lembrancinhas aqui que eu acho que você vai gostar. Você esqueceu de pegar a caneca. Opa, obrigado. E a lembrancinha. Olha que legal. Vai ser levada com muito carinho. E assim, eu também trouxe algumas lembrancinhas para você. E agora chegou o meu momento de presentinhos também. Trouxe alguns produtinhos para você lá da loja. Obrigada! A gente vai fazer o unboxing aqui pra vocês. Então, primeiro vamos tirar o adesivo. Eu posso ficar em pé só pra Claro, os fica à produtos vontade. melhor? Obrigada. Temos uma maçã do amor, época junina. Pipoca com... Oi? Pipoca com caramelo. Eu acho que é caramelo, né? Sim. Caramelo. Biscoitinho amanteigado. E agora temos duas caixinhas misteriosas. Deixa eu colocar aquelas em destaque. E agora eu irei me sentar porque eu irei colocar essa embalagem aqui no chão e agora eu irei abrir essas caixinhas. Ai, que animação.
Essa é legal. Tem colher? Ai, putz, não tem colher. Como que eu vou comer agora? Dá uma bocada. Dá uma bocada, lambuza tudo. Eu não trouxe de propósito, mentira, eu esqueci. Vou comer logo isso daqui, ó. Ai, meu Deus. Não tem. Vai aqui do lado das praias. Eu vou aqui do lado das praias pegar uma. Ai, que delícia. Gostei. Essa aqui tá melhor. Essa tá crocante, porque essa vai pra geladeira, ela fica Aí murchinha. tu. Vai, experimenta pipoca. Tá, não, qualquer coisa eu edito. Gente, eu amei os presentinhos. Não Muito é? obrigada. Espero que você Deixa eu dar goste uma... ainda mais depois que você... Obrigado. Que bom que você gostou. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vou finalizar comendo, tá bom? Ah, tá ótimo. Melhor jeito. Essa tá crocante, hein? Sabe que eu tava te falando de telefone Apple, você que pode editar, sabe, de Apple e Samsung? O problema da Apple é que tem que gravar de cabeça para baixo. Ah, meu Deus. Ele é o maior hater da Apple. Ah, não é igual não. Ele é o maior hater. Tem que gravar de cabeça para baixo, senão não funciona, você viu? Ai, meu Deus. Como que pode? O maior hater da Apple está aqui conosco agora. Você viu que eu sou fã, você viu que eu queria ser mentorado pelo Steve Jobs, pô, eu não sou hater da Apple. Por que você odeia tanto a Apple? Não, eu não odeio a Apple. Por que você é o maior hater da Apple? Eu não sou hater da Apple. Eu adoro implicar com quem tem Apple. Bom, infelizmente chegamos ao fim da Ah. nossa entrevista. Uma pena. Apesar dessas comidas A maravilhosas. gente tem muito conteúdo para essa entrevista ainda. Temos muito conteúdo. Bom, qual seria... Tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu fizesse? Como é que você implementou estratégias de marketing e vendas para expandir o seu negócio? Bom, a gente adotou algumas linhas de raciocínio, né? Então, assim, a primeira que a gente tentou fazer foi ampliar o nosso negócio através das franquias, né? Então, assim, onde mais pontos a gente tivesse, mais acesso ao nosso produto a gente poderia proporcionar às pessoas. E a segunda estratégia que a gente adotou é fazer com que o nosso produto fosse visto não apenas como um bolo, mas como algo que fosse necessário para proporcionar momentos felizes naquela ocasião. Então, assim, a gente transformou o nosso bolo em um momento especial, Tipo uma memória afetiva? tipo uma memória afetiva, Minha para mãe poder tem marcar memória afetiva. na memória das pessoas que aquilo ali era especial para aquele momento. E eu acho que isso deu muito certo, porque onde a gente vai, onde eu vou, algumas pessoas falam, eu tenho uma memória afetiva de uma tortinha lá, de algum momento especial, e era esse o nosso objetivo, marcar as pessoas com esses momentos. Ai, nossa, gostei da resposta. É que, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, né? Não é você deixou de me fazer, é quando você vai visitar minha loja? Amanhã. Tá feito, combinado. Letícia, eu queria saber o que você achou da nossa tortinha de pistache. É uma torta maravilhosa. Eu amei. Eu sinto que é bom, muito bom, é maravilhoso, é perfeito. Legal. Uma das melhores tortas que eu já provei. Olha só, fica até emocionado. Qual seria a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Ó, eu acho que o grande objetivo da gente vir aqui, principalmente
nós empreendedores é fomentar o empreendedorismo. Então eu acho que as pessoas não devem deixar de querer fazer os seus negócios, não devem deixar de sonhar. Os sonhos, eles são possíveis, eles são totalmente possíveis de serem realizados, desde que muito bem planejados. Então eu acho que não deixem de sonhar, sonhem grande e coloquem os seus sonhos em planejamento e prática. Eu acho que isso é que vai movimentar o nosso país, é que vai fazer o futuro acontecer, principalmente nesse mundo digital que está vindo por aí. Mensagem bonita. Obrigado. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Então, eu estou no @leo.junqueira73 e a loja é @tortas e tortas oficial. Lá você encontra tanto eu quanto a loja. Obrigada mais uma vez, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui para o nosso podcast. Muito obrigado. Mas eu vou comer mais uma pipoca. E ela não oferece para ninguém, né? Pega tudo para você agora. Mentira, que eu vou oferecer Compensação, eu vou depois. sair com a minha caneca. Quer um pouco? Obrigado. Obrigado. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o BT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso. Só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos educando gerações. Agora, se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar seu like, já de se inscrever, comentar para ajudar no engajamento. E não se esqueça de compartilhar para aquele grupo que gosta de podcasts e de empreendedorismo e principalmente de comida também, né? Opa, Isso é importante. Eu sou Letícia Bento e obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!